Este trabalho, realizado por patriotas, tem por objetivo alertar a nação sobre o destino para o qual os atuais governos, que se dizem democráticos, estão levando o país. Longe se encontram da virtude de antigas lideranças que trabalharam para fazer deste território uma nação soberana. Agora, após 4 décadas de ação insidiosa, infiltrando a filosofia marxista e comunista nas universidades, sindicatos e instituições, tomaram o poder e se abastecem dele. Vendem não só o país, seu território, como também sua autoestima, seu patriotismo, sua capacidade de analisar que é fruto de um ensino medíocre, seu patrimônio industrial, cultural e suas riquezas. Este trabalho não parte de grupos ideológicos como estes que se apossaram do poder, mas de uma parcela consciente da população ordeira, que deseja apenas que no país haja democracia, paz social, integração nacional, integridade do território nacional, soberania e progresso. Objetivos nacionais que devem ser buscados e defendidos por todos, para que tenhamos o bem comum. Queremos deixar claro, também, que este grupo não discrimina qualquer tipo de capital, inclusive o transnacional. Porém, não aceita negociatas envolvendo o governo, entregando a nação. Conheceremos a seguir alguns dados históricos de indivíduos e entidades que, fortalecendo-se econômica e politicamente, interferem e interferiram na autodeterminação das nações, em benefício de seus interesses pessoais. São eles, os Rothschild, a história real das instituições que levaram o Brasil ao estado atual, desconhecido pela maioria do povo que acredita ser livre, tem início no século XVIII. Nasce em Frankfurt, Alemanha, no ano de 1744, Meyer Anskel Bauer. Este indivíduo fica órfão com 15 anos de idade e inicia um trabalho como assistente em banco. Aprendeu a lidar com finanças e colecionava moedas raras, que lhe proporcionou conhecer a família Thur and Taxis, que fazia o serviço de mensageiros para o rei William IX da Alemanha por todo o Santo Império Romano. Em contato com o monarca, iniciou sua carreira de agente financeiro da corte e administrador da região de Hesse-Kassel. Durante esse período, segundo a Enciclopédia Britânica, Meyer estabeleceu o padrão que seria sustentáculo de poder de sua família: fazer negócios com casas reinantes, ter muitos filhos para atuar em diversos países, desviar dinheiro das casas reinantes que foi a origem de sua fortuna. Isso nos lembra alguma coisa? Em 1815, os Rothschild eram os principais financiadores do Império Britânico, pois compraram grandes dívidas do príncipe George, depois tornado rei George IV. Envia seu filho para os Estados Unidos da América, onde se alia aos Morgan, em Nova York, quando inicia-se uma caminhada de poder e riqueza que se espalha pelo mundo. Os Rockefeller. No início da Guerra Civil Americana, J.D. Rockefeller era um jovem corretor de produtos agrícolas em Cleveland. Percebeu o potencial incipiente da indústria do petróleo e fundou em 1863 sua primeira refinaria. Em 1870 incorpora a Standard Oil e, após inúmeros atos de criminalidade moral nos negócios, é desmascarado por Hilda Tarbell em 1902, filha de um concorrente arruinado. Hilda faz uma campanha nacional contra os Rockefeller e seus métodos, impetrando várias ações judiciais, levando a família Rockefeller a fundar a Standard Oil Trust, uma companhia impenetrável aos olhos das investigações públicas, fundando outras 8 empresas para fugir das sanções legais e aumentando sua riqueza. Em 1910, investem 11 milhões de dólares na criação de um departamento de pesquisas eugênicas para a melhoria da raça, e conhece Rudin, pesquisador alemão, que funda a Sociedade Alemã para a Higiene Racial, precursora dos institutos raciais de Hitler. Após a guerra, foi Rockefeller quem doou o terreno em Manhattan para a construção da ONU. Torna-se presidente do Chase Manhattan Bank
em 1955. Suas ações no campo econômico e psicossocial são sempre paralelas ao envolvimento com líderes ou então produzi-los. Muito do desenvolvimento do governo americano no final do século passado em saúde, educação, meio ambiente e bem-estar parece ter sido iniciativa da Fundação Rockefeller. Os Morgan. O patriarca da família Morgan fez riqueza emprestando dinheiro ao norte durante a Guerra Civil Americana. Conta a história que ludibriou os federalistas, vendendo armas do exército em más condições para o próprio exército, obtendo lucro exorbitante. Possuíram sempre ligações comerciais com os Rothschild, realizando inicialmente venda de títulos do ouro na Europa. Existem evidências que os Morgans nada mais eram que os agentes Rothschild na América e que estes sempre os sustentaram. Ao lado da família Rothschild, a Morgan Company transformou-se em um dos mais poderosos bancos do mundo. 5 anos depois, torna-se o magnata das vias férreas nos Estados Unidos da América, controlando mais de 8.000 quilômetros de vias. Fundou a General Electric e United States Steel Corporation. Esse império diversificado jamais foi igualado e continua a dominar a indústria americana. É interessante notarmos que, apesar de os Morgans e os Rockefeller concorrerem entre si, trabalharam juntos para a criação de um cartel bancário internacional denominado Sistema do Banco Central. Durante a guerra, foi o único banqueiro a comprar suprimentos militares e de outras espécies para o governo britânico e francês. O Sistema do Banco Central. O homem antigo não necessitava de dinheiro, caçava, utilizava a terra e permutava bens de consumo. Porém, os limites da permuta ficaram evidentes quando o trabalho se tornou mais especializado. O pastor já não conseguia levar todas as ovelhas ao mercado, e as pessoas começaram a utilizar moedas como medida de valor e troca. O ouro passou a ser utilizado para isto. Os ourives passaram a ter domínio sobre o mercado. Mas como carregar grandes quantidades de moeda era um peso muito grande, e havia, contudo, o risco de roubo, os ourives usavam a riqueza acumulada em moedas para emitir papel-moeda. Como era improvável que todos exigissem o ouro de volta ao mesmo tempo, os ourives tornaram-se banqueiros, emprestavam uma parte do ouro guardado, cobrando juros. Isto ficou conhecido como reserva fracionada, ou sistema bancário fracionado, que funcionava bem desde que não houvesse uma corrida ao banco. Junto disto estava o conceito de dinheiro ordenado. É um papel-moeda sem valor, que é declarado inaceitável por decreto do governo. Assim, os imperadores pagavam suas contas emitindo papel-moeda ordenado. No sistema atual, é semelhante ao de 7 séculos atrás, só que agora são os banqueiros e não os imperadores que lucram com o dinheiro e que criaram um mecanismo incrível para fazer isso, o sistema do Banco Central. Thomas Jefferson sabia que, pelo exemplo da Europa, um banco central se tornaria rapidamente o controlador de uma nação. E o Banco Central foi criado em 1913 a partir de uma primeira reunião secreta na ilha de Jekyll, retiro de J.P. Morgan, com a presença de representantes dos Rockefeller, da empresa Kahn & Lobel, dos Morgan, dos Warburg, representando os Rothschild. Isto ocorreu após a criação de um pânico financeiro, o qual alguns pesquisadores acreditam fora criado artificialmente para que a população aceitasse a ideia do Banco Central, organizador do caos. O controle privado do Banco Central americano continua até hoje. O Banco Central de Nova York domina completamente outras 11 filiais por meio da propriedade, controle e influência acionária, e lida com as transações acionárias no mercado aberto. Quem são seus principais acionistas? Os Rothschild, os Morgan e os Rockefeller. E através de quais organizações eles agem? Veremos a seguir exemplos de alguns grupos que possuem domínio financeiro e político sobre a humanidade e suas formas de ação, principalmente sobre países não soberanos, se é que existe algum.
O conceito atual de comércio internacional não tem início recente, mas no início do século XX, logo após o término da Primeira Guerra Mundial, em 1919, Coronel House funda, juntamente com delegados americanos e britânicos, o Instituto Real de Assuntos Internacionais, que tem por objetivo aceitar um novo conceito, o globalismo. Nos Estados Unidos da América, o Instituto passa a se chamar Conselho de Relações Exteriores, em julho de 1921. Possui como financiadores os principais bancos e